para a sua nação, retornasse a povoar a Jerusalém, retornasse a povoar a Israel, porque Israel era um povo escolhido de Deus, sempre foi um povo chamado por Deus, e Deus sempre expressou lá no Antigo Testamento que quando eles pecassem contra o Senhor, eles seriam dispersos, mas mesmo assim a fidelidade de Deus seria grande para com eles, e eles iam retornar para a sua nação. Então Deus disse isso a realizar no ano 539 a.C., o ano que o rei Sírio conquista agora o Império Babilônico e transporta, manda de volta o povo de Israel, os israelitas, os judeus, para povoar a nação de Israel. Então o povo volta, o povo retorna, regressa no ano 537 ali e começa a reconstruir o templo, pois o templo estava ali todo acabado, todo destruído, queimado pelo rei Nabucodonosor, e eles começam a reconstruir. E só que no ano 536 até 535 essa obra foi impedida, ficaram 15 anos a obra parada, abandonada, se levantaram contra a obra e a obra teve que ficar estagnada, parada. Então Deus levanta os profetas deles, Ageu e alguns outros, e começa agora a profetizar para aquela nação, para que eles viessem se reanimar e colocassem a mão no arado e fizesse a obra do Senhor e levantasse aquele templo, desse conclusão para aquele templo. Então foi se concluído ao templo, passaram-se 15 anos, o templo estagnado, parado. Eles foram lá, animaram, o povo se animou e o templo foi construído. Deita que a mãe vai encostar sua cabeça. No ano 516 o templo terminou, e em 445 a.C. Neemias se encontrava lá em Suzã com o rei Artaxerxes, servindo como copeiro do rei. E ele agora escuta essa notícia que Israel, o povo que estava lá em Jerusalém, estava passando em uma miséria, o povo estava destruído, embora retornou para a sua nação, mas o povo estava em grande opróbrio, o povo estava sofrendo, o povo estava destruído. Então Neemias agora começa a chorar, começa a se lamentar, ele fica triste profundamente no seu coração. É aí que eu quero aplicar aqui, irmãos, a primeira palavra, a primeira lição para as nossas vidas. Quando nós contemplamos a obra de Deus em destruição, irmãos, o nosso coração tem que se entristecer. Quando nós contemplamos a obra de Deus em opróbrio, o nosso coração tem que se lamentar. Por isso que muitas das vezes aqui eu falo que eu fico triste, irmãos, com muitas coisas que acontecem em nosso meio. Lá em Oséias está escrito que o povo é destruído pela falta de conhecimento. E muitas pessoas são destruídas, irmãos, porque não dá vazão ao conhecimento, não se aplica para o conhecimento e não procura buscar o conhecimento, despreza o conhecimento. Nós falamos aqui anteriormente nos nossos cultos de doutrina, a segunda quarta-feira de todo mês, falamos aqui, trouxemos um tema, destruindo a ignorância. Você sabe o que significa ignorância, irmãos? A palavra ignorância, ela é original latina, só que ela, como na original latina, ela tem um significado, quer dizer, não saber. Só que ela também tem um significado no grego, irmãos. Sabe o que significa a palavra ignorância no grego? Significa trevas, escuridão. E quem que é o príncipe das trevas, meus amados? Quem que a Bíblia diz que é o príncipe das trevas? Satanás é o príncipe das trevas. Então eu entendo que todas as pessoas que desprezam o conhecimento, ela está sob o principado de Satanás. Aquelas pessoas que desprezam vir na escola dominical, aquelas pessoas que desprezam buscar o conhecimento da palavra, ela está sob o domínio de Satanás. Mas a Bíblia também nos revela que Jesus, ele é a luz do mundo. Sabe o que significa a palavra luz? No original grego, significa conhecimento. Então aquelas pessoas que buscam o conhecimento desta palavra, irmãos, ele está sob a luz de Cristo. Ele não vive mais nas trevas, ele não vive mais no principado do adversário, mas agora ele está sob a liderança de Jesus Cristo. Ele está iluminado, está cheio de luz, porque o Senhor é aquele que traz a luz na vida dele ou dela, porque ela não despreza o conhecimento da palavra de Deus. E quantas pessoas têm desprezado o conhecimento? Quantas pessoas têm sido destruídas por causa da falta do conhecimento? Queridos, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, no capítulo 14. Vamos entrar aqui em um assunto
de interesse da nossa parte. Mas você faz um bebê? Depois. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Vou ler para ganharmos tempo, porque nós temos que estar muito rápido, muito rapidamente. E diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou, quando muito, 3, e por sua vez, que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Queridos, por isso que eu falo, irmãos, que nós temos que buscar o conhecimento da palavra. O trimestre passado foi se falado sobre a profecia. Queridos, quando se levantar um profeta na igreja, se fala, se Paulo aqui não estava anulando o ministério, ou seja, a pessoa de profetizar na igreja. Mas tudo tem que ser feito com ordem e com decência, meus amados. A casa de Deus tem que ter reverência. Na casa de Deus as coisas têm que ser corretas. Aqui não é a casa da mãe Joana para virar bagunça. Não, irmãos. Nós temos que procurar saber e entender as coisas, o que se deve se fazer. Devemos ter sabedoria. Devemos ter sabedoria em todas as coisas. E Paulo aqui não estava anulando, não estava dizendo que as pessoas não poderiam profetizar. Você pode profetizar. Está aí um ano novo que você vai adentrar, está adentrando. Eu quero que Deus use a sua vida, minha irmã. Eu quero que Deus use a sua vida, meu irmão. Mas use com sabedoria, baseado na palavra. Tudo aquilo que nós fizermos na face dessa terra e o que falarmos tem que ter base aqui na palavra. Saiu daqui, irmãos, é galera, irmão. Saiu daqui, está fora. A Bíblia, ela é o nosso manual de fé. Nós temos que seguir aqui, irmãos. Seguir a palavra do Senhor. Então, levante-se 1, 2 ou 3. E se um tem uma profecia, o outro se cale-se. Um de cada vez. Agora não se pode, irmão, se levantar 5, 6, 7, 8, 9, 10 de uma vez. Senão vira bagunça, irmãos. Porque ao mesmo tempo que um está falando com a igreja, o outro está falando com outros irmãos. Aí levanta outro profeta lá para falar com a igreja também. Mas que negócio é esse? Que Deus de confusão é esse? Está falando, usando um monte de equipamento ao mesmo tempo? Não, irmãos. Deus usa com sabedoria. Deus não é Deus de confusão. Deus faz as coisas certas. Então nós devemos ter temor, irmãos, em primeiro lugar. E ter sabedoria, buscar o discernimento de Deus. Irmãos, Deus tem me dado discernimento. Eu só não tenho mandado muitas pessoas a se sentarem, porque eu aprendi com o pastor Valdomiro que quem tem vergonha não faz vergonha. Mas se for preciso mandar sentar, eu vou mandar sentar, meu irmão. Se for preciso falar, fica quietinho aí. Senta, vamos mandar sentar, irmãos. Porque as coisas de Deus não é brincadeira, não, irmãos. Eu tenho dom de profecia. Quando você vê eu profetizando em todos os cultos aqui, você não vê eu profetizando em todos os cultos. Eu achei muito lindo quando certa vez estava vendo num programa de televisão, estava apresentando ali uma criança que é usada pelo dono de profecia e cura uma menina. E o apresentador disse: olha, vai ali agora e profetiza para aquela mulher. Eu achei muito lindo isso, vai lá, profetiza para ela. A menina olhou para o apresentador e falou assim: ó, não, eu não mando no dono de profecia, não sou eu quem falo. Não é a hora que eu quero, não é no dia que eu quiser. É quando Deus fala. Então eu só falo, irmãos, quando Deus manda, quando Deus fala, aí eu falo, irmãos. O dom de profecia, meus amados, nós temos que aprender aqui na escola dominical. Vem na escola dominical, você vai aprender. Participe dos cursos de ensino, você vai aprender. Dom de profecia, o dom não é meu, é de Deus. E Deus usa a hora que quer. E não é todas as horas. Chegou uma pessoa nova na igreja, eu vou lá pôr a mão na cabeça dela para profetizar. Todas as pessoas que chegam, não, de forma alguma. Eu tenho que ter muito temor dentro de Deus. Eu falo isso, irmão, com o meu coração contristado. Porque de ver a consequência que pessoas podem acatar para a sua vida se continuar fazendo dessa maneira, erroneamente, fora da palavra. Porque vai sofrer os danos. Eu não quero isso, irmãos. Eu não quero ver
parece que a igreja sendo destruída por falta do conhecimento, irmãos. Eu quero que você seja edificado, que você comece um ano cheio do poder de Deus. E se falar em poder de Deus, irmãos, poder de Deus não vai ficar rodopiando de um pé só não, fazendo aviãozinho não. Porém, a gente recebe poder de Deus, irmãos, é para ser testemunha, é para fazer a diferença lá fora, pregar o evangelho, ganhar as almas pelo Senhor Jesus. Agora, Oh, Deus, eu te amo. irmãos, as coisas são sérias, as coisas de Deus é sério. Nós não podemos falar assim, diz o Senhor, quando o Senhor não falou. Não podemos, tem que tomar muito cuidado com isso. E por amor que você tem por Deus, e pelo amor que eu tenho por você, pela sua alma, irmãos, que estamos aqui para zelar, pela sua alma, eu lhe peço em nome do Senhor Jesus, busque a sabedoria de Deus. E tem vezes que eu fico assim, meio com vontade de falar alguma coisa, mas eu já faço uma prova com Deus. Deus, será que isso aí não é da carne? Será que isso aí não é do aniversário? Senhor, se é do Senhor, me faz isso e aquilo antes primeiro, para depois eu ir lá e falar. Se o Senhor não fizer nada disso, que eu fiz uma prova com Deus ali, eu não falo, eu fico quietinho, fica minha boca calada. E muitas vezes Deus testifica comigo. Eu sei quando é Deus, e eu sei quando eu estou falando. Eu sou sujeito a erros, posso errar. Como todos nós podemos errar. Eu não estou dizendo aqui que aqui não tem mulher de Deus, aqui não tem mulher de Deus, aqui tem homem de Deus, tem homens que são usados por Deus, mas devemos ter tudo com ordem e com decência. E Deus quer usar mais você ainda, irmãos. Deus quer te lapidar, quer mostrar para você o caminho correto em que você deve seguir. A igreja tem que ter profecia sim, a igreja tem que ter mulher de Deus, tem que ter sim, a igreja tem que falar em mistério, em língua estranha e ter uma interpretação, tem que ter isso na obra do Senhor, porque nós somos pentecostais, mas tem que fazer com sabedoria, e com ordem, e com decência. Aleluia! Fazer com ordem e com decência, meu amado. Com ordem e com decência. Eu peço para Deus a direção de Deus. E dá vontade, às vezes ficamos emocionados, né? Ficamos ali contentes, com fervor para receber. Ficamos ali animados, quem sabe o ano novo está começando aí. Ixi, eu vou começar já. 100%, vou começar profetizando. Vai para cá. Por causa da minha animação, não. Eu tenho que ter convicção que é Deus que está falando. Eu tenho que ter convicção daquilo que eu vou falar. Agora, se eu chegar e falar para o irmão, irmão, vai pregar para o Senhor hoje aqui. Irmãos, é esse que eu estou contigo. Isso aí a gente já sabe que Deus está conosco. Esse que você pode falar tudo aquilo que Deus tem te revelado, irmãos. Olha, todo pregador, antes, quando ele é convidado, ele ora a Deus para a palavra, para receber a palavra do Senhor. E ele já vem com uma palavra preparada, que Deus já lhe revela antes para ele. E ele não vai ter medo de falar aquilo que Deus tem colocado no coração dele. Porque ele tem essa convicção. Nós devemos ter cuidado com as coisas. Devemos ter muito cuidado, irmãos. Profecia é aquela profecia que você diz, olha, tal dia, tal hora vai acontecer isso com você. E tal dia acontece. Né? A tal dia e tal hora aconteceu isso com você ano passado. E Deus me revelou aqui e tal. E só que você, Deus está te dando aqui a orientação, vai por esse caminho e tal. Que eu fecho agora, se eu for falar, eis que estou contigo, a Bíblia tem não temas, né? Meu filho, não temas, né? Estou contigo. A Bíblia tem isso aqui, irmão, de Gênesis Apocalipse. Tem não temas para 366 dias, depois do bissexto tem não temas dentro da palavra do Senhor. Então a gente tem que buscar ao Senhor. Temos que fazer as coisas com ordem. Temos que fazer as coisas com amor. Temos que fazer, irmão, tem que ter zelo. E o apóstolo Paulo aqui falou, olha, se você for buscar o dom de profetizar, busque com zelo. Busque com ordem. Faça as coisas com ordem, com amor. Porque Deus quer ver você abençoado, irmãos. Então procure fazer as coisas corretas, pelo amor de Deus. E o Neemias aqui se entristeceu pela destruição que havia lá em Jerusalém. E ele agora colocou em seu coração de reconstruir os muros, porque os muros estavam todos assolados. Sabe o que significa, irmãos? Eu não tenho um significado espiritual aqui muito grande nessa palavra. Sabe por que eu estou falando isso para você, irmãos? Porque Jerusalém é o centro de toda adoração, era o centro de adoração do povo de Israel. E os muros simbolizavam a segurança. O muro simbolizava ali para Israel a segurança para o povo.
Porque os inimigos poderiam atacar Israel a qualquer instante, e eles não estariam protegidos. E quando nós levantamos o muro do conhecimento em nossas vidas, irmãos, o Satanás adversário não vai colocar balé na sua cabeça, não vai colocar nada na sua cabeça para você ser usado por ele, não. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Então os muros vão ser construídos na sua vida nesse ano 2011, meus irmãos. Você vai ser edificado pela palavra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Oh, Deus. Os muros significam proteção, segurança. Deus quer que você edifique os muros que estão assolados, que estão destruídos, que estão queimados na sua vida. Comece agora nesse ano de 2011 a edificar esses muros para que o inimigo não venha colocar nada na sua mente e na sua vida não venha destruir a sua vida. E Neemias agora, para construir estes muros, ele precisou, em primeiro lugar, o que ele fez, irmãos? Ele orou ao Senhor. Devemos orar ao Senhor. Em oração, nós falamos com Deus. Em oração, nós temos um diálogo com Deus. Eu falei aqui que foi a lição passada foi sobre oração, irmãos. Foi a retrasada que falou sobre profecia. Muitos perderam, deveriam estar aqui. Devemos orar. Neemias orou, irmãos. Buscou ao Senhor. Devemos orar. Em primeiro lugar, antes de tomarmos algumas atitudes. E Neemias agora ora. Passaram-se 4 anos, irmãos. 4 anos ele sofrendo com aquilo. Sofrendo, lembrando que Jerusalém é um lugar de adoração. Estava assolado, estava destruído. Os muros de Jerusalém estavam exterminados. Estava por terra. Então, ele certa feita chega na presença do rei Artaxerxes para lhe servir ao rei Artaxerxes. E o rei Artaxerxes olha para ele agora e vê que a face dele estava diferente, que ele estava triste. O rei Artaxerxes agora pergunta para ele: homem, por que você está triste? E ele começa agora a declarar ao rei o que havia acontecido com seus compatriotas, o que estava acontecendo com o pessoal que estava lá em Jerusalém. Estava tudo assolado. Então o rei Artaxerxes lhe dá a oportunidade de ele voltar e ir